Estamos aqui com muita satisfação e orgulho, comemorando o ano 1 do Mediato. Eu sou Terezinha Henriques, coordenadora pedagógica do projeto Mediato. Estamos aqui na semana do Mediato, em que outras atividades já foram implementadas. O Mediato, que foi inaugurado em 27 de maio de 2017, é um site em que tenta compilar todas as informações, publicações, legislações a respeito de mediações e dos métodos autocompositivos. Hoje, para brindar essa semana do Mediato, nós estamos oferecendo aqui essa palestra sobre o tema Desjudicialização da Advocacia. Ele é uma introdução, é apenas minutos em que teremos de reflexão a respeito do tema. Não é um tema que se esgota facilmente, mas é um tema que se pretende que se encante facilmente. Antes de falarmos da desjudicialização da advocacia, queremos dizer que nós, mediadores, uma grande maioria de advogados, uma outra grande maioria de outras profissões, eu falo pela nossa profissão de advogado, não tem nenhuma vontade, nem tem a intenção de diametrar ou de tirar espaço da advocacia. Eu falo aqui como advogada, e muito orgulho por ser advogada, mas atualmente não advogada contenciosa. Não significando que a advocacia contenciosa vai deixar de existir, não é nunca essa a ideia. Possivelmente existirá sempre. A ideia é que aqueles que optarem por ser advogado não contencioso, hoje temos o mercado, né? Todos nós que nos formamos ou fomos advogados durante um tempo, hoje temos um mercado interessante na advocacia não judicializada. E é esse tema que nós vamos falar um pouco. Claro que o assunto não se esgota em 20 minutos de conversa, apesar de ser uma conversa muito em forma ditatorial, né, porque não haverá interação entre nós, mas poderemos depois, através do canal do Mediato, que é o contato@mediato.com.br, que ficará embaixo, que nós poderemos interagir. Também poderemos interagir em outros momentos nas aulas online que implementaremos no Mediato, mas hoje a ideia é falar um pouco sobre esse tema, fazer uma introdução sobre o tema, incitando os estudiosos a depois implementar estudos mais profundos e práticas e procedimentos, né, e protocolos mais integrados e eficientes. Então a ideia hoje é fazer uma introdução no tema, que já vem sendo introduzido no Brasil há muito tempo. Então, antes de falarmos sobre essa desjudicialização, eu achei interessante falar um pouco sobre o conflito. Como é que surge essa palavra, né? Não exatamente o que ele é, não exatamente dizer assim, o conflito mas o conflito, ele se origina em quê? De onde vem essa palavra? Eu acho muito interessante nós estudarmos assim, a etimologia das palavras. Eu me interesso muito por isso. Eu gosto muito de ir lá e entender como é que essa palavra começou. E começaremos hoje a nossa palestra justamente começando a desenvolver essa palavra conflito. Conflito vem do latim com, que quer dizer junto, mais fligere, que quer dizer bater. E também tem uma outra, com isso o conflito ele ganha uma outra dimensão. Bater com que instrumento, né? Bater forte com que instrumento. E é por aí que a gente vai nessa conversa da desjudicialização, porque passaremos a entender o conflito necessariamente como algo diário, como algo do nosso cotidiano, né? Então, o conflito vem de uma situação em que uma ou duas pessoas ou mais pessoas estão em desvantagem uma com a outra, digamos assim, ou querem a mesma coisa, ou querem coisas diferentes, em momentos diferentes,
né? Mas na verdade o conflito ele vai nascer aí de uma necessidade provocada por um outro motivo que está muitas das vezes fora da pessoa. Existe uma condição muito interessante da geração de conflito, por exemplo, um conflito num estado, né, num país. É considerado um estado fraco, desintegrado ou corrupto, né? Quando um estado ele está desintegrado, digamos, entre os seus poderes, como nós temos hoje, o executivo, o legislativo, o judiciário, ou existe corrupção em algum desses poderes ou em todos esses poderes, isso aí é uma condição muito interessante para a geração de conflito. Sempre há conflito quando tem esse fato acontecendo, né? Porque se percebem pontos e contrapontos, se percebem os interesses e aí o conflito irá se instalar. Condições para geração de conflito. Uma condição interessante para geração de conflito, isso no macro entendimento, seria no Estado, quer dizer, no país. Como o conflito se instala? O conflito se instala no Estado, por exemplo, quando ele é fraco, desintegrado ou corrupto. Quando você está dentro de um Estado completamente pacificado, você começa a receber isso no seu dia a dia, na sua vida e até no seu físico mesmo, né? Na sua mente, na sua pacificação interna. Tudo isso vem refletindo em você mesmo. Muito bem, você mesmo também, né? Então, o que nós temos aqui? Com relação aos conflitos, que são aqueles conflitos de um a um, aqueles conflitos em que uma pessoa está em conflito com a outra, aquele conflito em que nasce de um interesse que não foi atendido, de uma necessidade que não foi acolhida, esse conflito que nós, na mediação e também na nossa advocacia do dia a dia, é que temos que nos deter. E há bem pouco tempo, ou ainda hoje, convive conosco a ideia de que só haveria pacificação social com o judiciário. Colocamos muito próximo, ou quase que sinônimo, justiça e judiciário, né? O judiciário ministrando a justiça. Justiça e judiciário não necessariamente se complementam, né? Percebemos também que aquele binômio acesso à justiça e ingressar com uma ação judicial também não se combinam tanto, né? Nós já temos assim muitas provas disso. Procedimentos judicializados, eles ficaram de tal forma tão engessados que hoje se percebe que buscar um consenso, buscar uma advocacia em que você coloque aquilo que você sabe, que você coloque a normatização, que você coloque a legislação, que você coloque também aprendizados multidisciplinares, que você se alie a profissionais de outras áreas humanas, ou áreas mesmo financeiras, áreas técnicas. A exemplo da advocacia norte-americana, que os advogados são os investigadores, que tudo isso é feito dentro de um escritório de advocacia. Aí começamos a chegar perto de justiça e judiciário, ou no mínimo justiça e advocacia. Mas temos que ter muito cuidado, porque não podemos fazer um tribunal particular. Então, por isso eu acho tão importante a mediação. Por isso eu acho, porque a mediação traz as técnicas de resolução de conflitos, a conciliação também traz, a negociação. Tudo isso traz todo o cuidado que deve se ter com respeito à dignidade da pessoa humana, com respeito às garantias individuais, todas elas preconizadas na Constituição, mas mesmo assim, sem que você precise ingressar com uma ação judicial. Aí a pessoa diz assim, não, mas como é possível? Sim, existem muitos instrumentos para resolver conflitos, né, que não necessariamente
seja ingressar com uma ação judicial. Esses instrumentos são hoje em um número bem palatável, né? Um número bem razoável e útil, né? Um número bem útil. Mas ainda falando aí um pouquinho dos conflitos, o que nós temos aqui? Os conflitos, para ter uma solução pacífica, devem ter todos os meios possíveis de negociação de controvérsias. Essas precisam ser executadas com diplomacia, bons ofícios, arbitragem, conciliação. Olha que interessante essa definição de conflito para ter uma solução pacífica. Então, quando você fala em resolução de conflito, você fala em multiportas, né? Você fala hoje em que no mesmo horário, no mesmo local, numa mesma situação, você pode aplicar várias metodologias de resolução de conflito que sejam adaptáveis àquele momento. Então, que é a ideia do mix e do match, né? Ou você faz um mix ali de técnicas, né? Você vai usar a mediação, você vai usar a conciliação, a negociação. Isso aí que é o mais importante. O que você vai usar para resolver aquele conflito, aquela situação que está posta ali. De repente você começa com uma mediação e chega em determinado momento que é interessante você partir para uma negociação. E aí a técnica não pode se sobrepor à solução estruturada daquele conflito, né? Por quê? Os fatores estruturais de conflitos envolvem dinâmicas políticas, sociais, econômicas e institucionais. Nós não temos um conflito em que ele é sozinho. O conflito ele está todo ele armazenado em cúpulas diferenciadas, muitas das vezes antagônicas, mas que conversam entre si. Então, é difícil você aplicar uma única técnica para resolver um conflito, porque quando ele se apresenta também multidisciplinar. Ele apresenta com fatores emocionais, fatores econômicos, fatores sociais fortes, fatores jurídicos, fatores até de uma certa, por que não dizer, existem conflitos que apresentam com uma certa dose de agressividade, desrespeito às ancestralidades. Então, tudo isso, ele precisa ter também no bojo da sua solução vários instrumentos. Então, por isso que eu defendo a ideia de uma advocacia desjudicializada, em que ela utiliza-se de diversos instrumentos e profissionais. E que fatores interrelacionados seriam esses? São aqueles que refletem objetivos éticos, valores, interesses e motivações. Esses fatores podem se subdividir nas seguintes categorias. Eles podem se subdividir, por exemplo, numa categoria em que é social, uma categoria econômica, uma categoria familiar. Eles podem ser assim trazidos também por um motivo bem interessante que experimentamos agora no mês de maio de 2018, que é o fator da escassez, né? Falamos lá do Estado desorganizado, do Estado repressor, o Estado corrupto. Esse Estado, ele traz escassez para o território, para as pessoas que ali habitam. Então, a escassez, ela é um dos fatores fortes do conflito. E ele vai se desintegrando e ele vai se desabrochando em vários outros conflitos menores e também criando conflitos maiores numa incrível espiral de conflito. Por exemplo, essa escassez que nós falamos, ela pode ser escassez, por exemplo, como nós vimos, né? Como eu acabei de falar, pode ser escassez de recursos. Vamos imaginar numa região que tem pouca água, essa escassez desse recurso provoca um conflito que precisa ser dirimidos, conflitos precisam ser conversados e eles precisam ser solucionados à luz de instrumentos que possam pacificar, né? E não instrumentos que venham, por exemplo, ser elemento de poder. Buscar uma solução que pacifique
é realmente uma das metas da desjudicialização da advocacia. Aquela advocacia beligerante, aquela advocacia que busca controvérsia onde deveria haver pacificação, a exemplo de São Francisco de Assis, né? Onde houver guerra que eu leve a paz, essa é a ideia. Buscar elementos que te possibilite isso, não elementos que te conflituem com o próprio poder. Se o poder está ali instituído, nós precisamos muitas das vezes conversar com esse poder também. E existem elementos que possam conversar com esse poder, que seja um poder instituído de uma forma natural ou não. Nós temos aí o William Ury, que traz vários exemplos, né, de situações em que ele foi mediador e que ele participou de situações políticas bem difíceis, da Colômbia, no Peru, em várias outras regiões em que ele já participou, muito interessante, no próprio Irã, e que estava dialogando com o poder. A animosidade, quando você tem diferenças culturais, linguísticas, sociais, étnicas, isso traz realmente traz essa coisa conflituosa. E quando você está buscando essa pacificação, entender o lado de cada um dessas identidades e perceber que existe mecanismo que farão com que essas identidades irão se conversar, essas identidades vão se complementarizar. É muito interessante e é possível, existem esses mecanismos. Outra situação muito interessante que também pode haver um conflito, né, é a questão de valores. A questão de valores fundamentais, especialmente o relativo a sistema de governo, valores religiosos ou ideológicos. Então, existem conflitos que têm por base valores. Um dos princípios muito interessantes que carrega um valor muito forte, que é o princípio do altero não ledere, né? É não causar mal a alguém, não lesar. Isso é uma busca muito interessante quando você vai pacificar conflitos, quando você vai mediar, quando você vai conciliar, quando você vai negociar. Uma negociação, por exemplo, ela precisa privilegiar e prestigiar tais valores. Não adianta você fazer uma negociação em que um cochiche no seu ouvido que você me pensa bem nesse meu lado. Não, vamos fazer com que um se coloque no lugar do outro, usando aí, mesclando, né, as técnicas na negociação, usando a mediação. Olha só, vamos se colocar no lugar do outro. E tem um momento na negociação em que você consegue com que as pessoas se dispam dessa hegemonia egoísta e perceba, não, realmente o que eu estou fazendo não é bom nem para mim, porque eu estou prejudicando o outro. Então não é bom nem para mim e nem para o outro. Tem esse momento na negociação, tem esse momento na mediação e vem carregada, todos esses mecanismos que nós utilizamos, ele vem carregado dessas possibilidades de nós conciliarmos valores, de nós conciliarmos essas condições, princípios, conciliarmos também todas essas ideologias, todas essas identidades que nós falamos, identidades étnicas e religiosas, sem precisar ferir o outro ou dizer que o outro é que está certo em detrimento de uma verdade universal. Mas existem verdades universais, né? Existem verdades que comandam um status quo de qualidade pacificadora. Isso já é uma grande verdade absoluta, né? E em cima dessas técnicas podemos então chegar a uma desjudicialização da advocacia. Podemos ser advogados sem judicializar. Nós temos uma outra situação bem interessante aqui. Os conflitos surgem da discrepância de objetivos entre duas ou mais partes que não contam com um mecanismo efetivo de coordenação ou mediação. Quem disse isso foi Eduardo Azar. Olha que coisa interessante. Entre duas ou mais partes que não contam
com um mecanismo efetivo de coordenação ou mediação. Então, ele fala ali no início de discrepância de objetivos. Então, no início, há mesmo essa discrepância de objetivos. Um dia nós estávamos conversando com uma pessoa que sobre um caso que ela estava nos colocando para mediar, e ela falou, isso é muito difícil. Então, eu disse, mas mediação não é para situação fácil. Quando as pessoas estão em conflito, a situação não é fácil. É assim mesmo, tem discrepância de objetivos, tá faltando o quê? Tá faltando coordenação, tá faltando ali uma mediação. Isso é muito importante na nossa advocacia. É muito importante que a gente chegue a esse ponto, ao ponto de que existe uma dicotomia interessante, de uma dicotomia que se instala na nossa própria advocacia. As normatizações surgem antes ou depois dos conflitos. Conflito é resolvido antes ou depois da disputa. O que significa? Quando você vai pensar numa lei, aí você pensa, poxa, essa lei existe, que legal, encaixa na solução desse conflito, essa normatização. Só que essa normatização, ela veio antes ou depois? Muitas normatizações vêm depois de conflitos. Quantas leis que existem depois que algo aconteceu e aí se percebeu que aquilo precisava ser normatizado, que aquilo precisava ser, de uma certa forma, punido, que aquilo precisava de ser paralisado e através de mecanismos de normatizações, de mecanismos legais. Muitas situações acontecem, né? E outra situação também que acontece é a situação que o conflito é resolvido antes ou depois da disputa. É bem interessante porque a fase da disputa é uma e a fase do conflito é outra. Muitas das vezes a pessoa está numa disputa e se uma pessoa que ganha fica feliz e a outra que perde também está feliz, não existe conflito nenhum. Houve uma disputa e você, por exemplo, está disputando um campeonato, né? Campeonato de basquete, quem ganhar, ganhou, tá tudo certo, acabou. Mas se houve ali alguma situação em que há um conflito, já deixou de ser uma disputa, então já passa a ser um conflito, né? E aí vem o movimento da mediação. O movimento da mediação, eu gosto de dizer que o movimento da mediação ele é um patchwork, né? Ele é um dos mais contemporâneos e inovadores dos movimentos pacíficos, atingindo não só a relação Estado-juiz e cidadão, mas sim a relação de cidadão a cidadão, buscando a composição nessa espécie de patchworking, no qual a contribuição do advogado passa a ter uma função muito mais efetiva, se analisarmos quanto à sua efetiva colaboração para a construção de relações sociais mais propícias, seguras e construtivas, tratando o cidadão como um ser tridimensional, corpo, espírito e mente. Olha que bacana, né? Quando você fala do advogado, do novo advogado, em que ele trabalha com essas estruturas pacificantes, com a mediação, com a conciliação, com vários outros instrumentos que não necessariamente o processo, você começa então a perceber que aquela pessoa que está na sua frente, ela é tridimensional, ela é espírito, corpo e mente, ela sofre, ela sente, e você precisa estar atento a isso. Você não é simplesmente aquela pessoa que irá ouvir, irá encaixar o fato na lei, irá fazer uma petição, irá distribuir e aquilo vai ficar tudo bem. Que nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que aí você vai levar aquela situação para casa, você sabe que aquilo vai ficar no seu mental e você sabe que você precisa contribuir para melhorar a situação daquela pessoa que você atendeu. O advogado, ele passa a ter, com certeza, maior liberdade para interagir e garantir o resultado para o seu cliente. A interatividade também maior com os colegas, quando juntos chegam à conclusão de que um consenso é sempre o melhor caminho. E ainda
O que nós temos aqui? Eu vou até colocar o óculos para ficar mais fácil. Melhor aproveitamento do tempo para estudo sobre o direito, a vida, a felicidade. Melhor reflexão sobre seu papel de formador de opiniões. Melhora da sua autoestima. ênfase na humanização, nos valores, na espiritualidade, melhor compreensão pelo cliente das limitações do advogado. Olha, esse tópico, melhor compreensão pelo cliente das limitações do advogado, dá assim uma palestra inteira. Empoderamento do advogado e do cliente e melhor produtividade intelectual e financeira. Aí vai perguntar assim, mas isso é muito bonitinho, né? Você está falando aí que é tudo muito teoria. Não, mas nós vamos passar aqui a perceber que procedimentos não judicializados são esses. Um deles hoje já está muito difundido dentro da advocacia, que é a advocacia colaborativa. E a mediação? Por que a mediação é importante para o advogado? Pensa bem. Enquanto a mediação acontece, o advogado está cuidando de outros clientes, da organização da sua vida, da família, de si, dos estudos. O advogado, ele procura mediação, aí tem todo o processo de convite da outra parte, que naturalmente virá acompanhada de advogado. Mas enquanto acontece a mediação, que são várias sessões, o advogado não necessariamente precisa ficar ali com o seu cliente. Ele pode deixar que o mediador desenvolva o trabalho dele e o mediador no final convidará os advogados para fazer o termo de entendimento, esse termo de entendimento que poderá ser homologado pelo judiciário ou poderá se transformar num divórcio judicial, né? Quando for o caso de divórcio. E porque a mediação ela é conduzida por profissionais capacitados para que as partes conversem, se escutem e possam chegar ao entendimento, isso sem prejuízo da atuação técnica do advogado. O advogado ele não vai perder o foco da atuação técnica dele como advogado, mas ele vai ter um auxiliar em que o mediador vai trazer para ele toda aquela conversa entre os seus clientes de uma forma técnica também, né? E isso vai favorecer muito a advocacia. Agora o advogado também pode ser mediador, né? Ele pode funcionar como mediador utilizando as técnicas da mediação. No escritório dele, ele fazia uma advocacia desjudicializada utilizando as técnicas de mediação. Se ele é um mediador formado, ele pode ser um mediador, ele pode, ali no escritório dele, fazer uma mediação dentro das técnicas, com todos os cuidados. Por exemplo, nós no Mediato somos uma associação de mediadores, nós fazemos mediação, utilizando toda a técnica e sempre dá certo, né? Sempre dá certo, porque se não houver acordo, naturalmente que a mediação vai acontecer. E nós estamos, inclusive, nos colocando aqui à disposição dos colegas advogados para fazer essa experiência, que é muito interessante. E temos agora aí recentíssimo, né, de março de 2018, o provimento 67, que trata da mediação nos cartórios, né? Nós temos ainda mediação escolar, mediação organizacional, mediação empresarial, temos a negociação, a conciliação, já falamos na advocacia colaborativa e temos também um site muito interessante que é o Sem Processo. Objetivamente, ainda temos os inventários extrajudiciais, as atas notariais que eu já falei, os divórcios extrajudiciais e temos ainda, até na área penal, a justiça restaurativa. Então, gente, é isso. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por um ano de Mediato. Agradeço a todas as pessoas que estiveram conosco nesse um ano e agradeço antecipadamente as pessoas que assistirão essa palestra. Nós teremos agora um canal no YouTube, o Mediatum Passa tem um canal no YouTube, vocês poderão se inscrever, teremos aí várias
palestra, várias postagens, além das nossas aulas online. E é uma caminhada, né?